tudo para a glória de Deus. Verso para memorizar: portanto, se vocês comem, ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Coríntios conclui a discussão sobre sexualidade, ao mesmo tempo, introduz as respostas de Paulo a perguntas específicas enviadas pelos coríntios em uma carta. Essas respostas passam a dominar o restante de 1 Coríntios. A transição do capítulo 7 indica que imoralidade sexual e idolatria são temas relacionados. De fato, eles aparecem juntos com frequência no Novo Testamento. Em linhas gerais, enquanto 1 Coríntios 5 a 7 trata do problema da imoralidade sexual, 1 Coríntios 8 a 10 concentra-se na questão da idolatria. Paulo argumenta que o cristão deve fugir de ambos. Na semana passada, vimos que ser santuário do Espírito Santo nos capacita a fugir da imoralidade sexual. Nesta semana, veremos que fugimos da idolatria quando fazemos tudo para a glória de Deus. Conhecimento versus amor. Paulo tomou o tema dos alimentos sacrificados aos ídolos para tratar de uma questão mais profunda, a falta de amor ao próximo. O assunto dividia a igreja de Corinto em dois grupos. Alguns entendiam que a não existência de outros deuses lhes dava o direito de comer qualquer alimento. A esses, o apóstolo se referiu como fortes. Os que se opunham a tal prática são chamados de fracos, assim designados porque ainda não haviam superado certas crenças supersticiosas. Ao verem os fortes comendo alimentos oferecidos a ídolos, poderiam concluir que cristianismo e idolatria são compatíveis. Por isso, Paulo não queria que os fortes se tornassem tropeço para os fracos. A Bíblia vê muito negativamente o ato de comer alimentos sacrificados a ídolos. Ainda assim, Paulo não empregou declarações tão incisivas quanto as desses textos, porque sua preocupação principal era a falta de unidade que o mau uso do conhecimento podia provocar. Ele não criticou o conhecimento em si, mas o tipo de conhecimento que produz arrogância e divisão na igreja. Conhecimento sem amor não é conhecimento genuíno. O conhecimento verdadeiro surge somente quando alguém ama a Deus e é por ele conhecido. É interessante observar que a afirmação de que existe apenas um Deus vem acompanhada do mandamento: ame o Senhor, seu Deus. Conhecimento sem amor não tem valor. Confiantes em seu conhecimento, os fortes julgavam inofensivo comer alimentos sacrificados a ídolos. Paulo lhes concedeu esse direito sob certas condições. Porém, se isso se tornasse tropeço para os fracos, deveria ser evitado. O chamado cristão é praticar a abnegação por amor a Cristo e ao próximo. Amor abnegado. À primeira vista, a defesa do apostolado de Paulo pode parecer desconectada da discussão anterior sobre conhecimento versus amor. Mas é importante lembrar que a Bíblia não foi escrita originalmente dividida em capítulos. Paulo apresenta um exemplo concreto de amor abnegado por Cristo e pelos irmãos. Por amor, ele abriu mão de certos direitos. Comer e beber. Alimento e bebida representam assistência financeira em geral. Como apóstolo, Paulo tinha direito a receber apoio material daqueles a quem ministrava. Outros líderes religiosos de sua época costumavam fazer isso. Ele, porém, não o fez, preferiu sustentar-se. Levar conosco uma esposa crente. Um apóstolo casado podia viajar em missão acompanhado da esposa, com despesas custeadas pela igreja. Exemplos de casais missionários incluem Priscila e Áquila e Andrônico e Júnias. Porém, Paulo era solteiro. Ele poderia ter se casado e, então, usufruído do direito de viajar com a esposa, com sustento para ambos. Temos de trabalhar para viver. Paulo e Barnabé tinham o direito de receber salário por seu trabalho missionário. Paulo trabalhava como fabricante de tendas. Não sabemos a ocupação de Barnabé, mas ele era generoso e disposto a se sustentar. Paulo desenvolve a ideia para mostrar que era justo que ele e Barnabé fossem sustentados pela igreja. O próprio Senhor ordenou, aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Paulo, no entanto, disse: não fizemos uso desse direito. Assim, ele se apresentou como exemplo de abnegação, argumentando que isso favorecia a pregação do Evangelho. Há coisas que você tem direito, mas talvez seja melhor abrir mão para ser uma testemunha mais eficaz do Senhor? Aprendendo com o passado.
Após oferecer um exemplo de abnegação tomado da própria experiência, Paulo passa especificamente à questão da idolatria. Em certo sentido, desenvolve a ideia de que o apóstolo afirma esmurrar o próprio corpo para que não viesse a ser desqualificado. Ele desejava que os coríntios seguissem seu exemplo, tendo Cristo como modelo supremo. Paulo faz alusão à história do povo de Deus no deserto. A referência à nuvem e ao mar traz à memória a direção, presença e proteção divinas. Por sua vez, o alimento e a bebida representam a provisão de Deus. O apóstolo descreve a experiência de Israel na nuvem e no mar como um batismo. Do mesmo modo, ao mencionar alimento e bebida, ele faz alusão à ceia do Senhor. Ensina que os cristãos estão vivendo as mesmas experiências que Israel passou. Recordou a história israelita porque não queria que ela se repetisse. Apesar de tantos privilégios, muitos desejaram coisas mais, como idolatria e imoralidade sexual. Não é de admirar que Deus não se agradou da maioria deles. É fácil apontar o dedo para o antigo Israel e dizer que cometeram pecados graves. No entanto, Paulo argumenta que os cristãos também são suscetíveis aos mesmos erros, mesmo tendo o grande privilégio de conhecer a história de Cristo. Isso fica claro na advertência. Por isso, aquele que pensa estar em pé veja que não caia. A expressão aquele que pensa sugere que alguns, na igreja, não percebiam o perigo real de cair nesses pecados. Corremos hoje o mesmo risco? A Bíblia diz que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar, mas juntamente com a tentação proverá livramento. Por que, então, ainda nos vemos cair com tanta facilidade? Advertência contra a idolatria. Paulo retoma o tema dos alimentos sacrificados aos ídolos. Hoje essa prática pode soar estranha, mas era comum nos tempos bíblicos. Quando animais eram oferecidos aos deuses nos templos pagãos, parte da carne ficava com os sacerdotes, que a vendiam. Assim, uma porção dela chegava aos mercados. Como essa carne não era separada das demais, um cristão podia comprá-la sem saber que havia sido oferecida a ídolos. O conselho de Paulo é claro: esse tipo de carne podia ser adquirido livremente pelos cristãos. Embora essa carne pudesse ser consumida em casa, a prática de entrar nesses templos pagãos e participar de seus festivais era claramente proibida. O critério é nítido: em casa, comer essa carne era permitido porque o ídolo nada é. Já tomar parte nas cerimônias pagãs equivalia a prestar culto a demônios, assim como participar da ceia do Senhor é ter comunhão com Cristo. Vocês não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Como disse Jesus, ninguém pode servir a dois senhores. Paulo ensina que Deus requer lealdade plena. A idolatria, indica o apóstolo, provoca ciúmes no Senhor. Para que isso não aconteça, Paulo oferece uma regra infalível contra a idolatria, fazendo referência a Deuteronômio: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. A essa ideia de amar a Deus acima de todas as coisas, Jesus acrescentou: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Um ídolo não precisa ser uma estátua de pedra, podemos fabricá-lo a partir de praticamente qualquer coisa. De que ídolos você precisa fugir em sua vida? Vencendo a idolatria. Paulo defende que o amor nos preserva da idolatria. Ele retoma e desenvolve esse argumento. Fala do nosso amor a Deus e, mais tarde, exorta: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo, isto é, amor ao próximo. Paulo faz exatamente o que Jesus fez: une os dois grandes mandamentos da lei, amar a Deus todas as coisas e amar o próximo. Na história do jovem rico, Jesus reúne essas duas dimensões do amor, fazendo alusão a Deuteronômio e à segunda tábua do Decálogo. O problema daquele jovem era amar mais os bens do que a Deus e ao próximo. Ele valorizava o tesouro da terra acima dos tesouros do céu e o dinheiro acima dos pobres. Era um idólatra. Seguindo o ensino de Jesus, Paulo indica que o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo deve ser aplicado às situações hipotéticas que ele menciona em Coríntios. Assim, mesmo o que é lícito pode não ser proveitoso ou edificante, se ofende a consciência de alguém. Esse princípio é magistralmente resumido nas palavras: façam tudo para a glória de Deus.
Ao dizer que tudo deve ser feito para a glória de Deus, Paulo mostra que a idolatria assume as mais variadas formas. Qualquer coisa que usurpe a glória que pertence somente a Deus é uma forma de idolatria. Paulo deixa claro que não buscava o próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Era assim que ele imitava a Cristo. Como você pode aprender a amar melhor o seu próximo como a si mesmo? Estudo adicional. Quanto bem poderíamos fazer se tirássemos bom proveito de nossa convivência uns com os outros? Todo aquele que recebeu benefícios celestiais tem a obrigação de lançar alguma luz no caminho dos demais. Então, todos os que verdadeiramente amam a Deus renunciarão à idolatria do eu. Paulo insistia com seus irmãos para que perguntassem a si mesmos que influência suas palavras e atos estavam exercendo sobre outros e para que não fizessem coisa alguma, ainda que inocente em si mesma, que pudesse parecer aprovação à idolatria ou que viesse a escandalizar os fracos na fé. Se vocês comem, ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. As palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos e especialmente adequadas para nossos dias. Ele entendia por idolatria não apenas a adoração de ídolos, mas também o egocentrismo, o amor às comodidades e a condescendência com o apetite e as paixões carnais. Se perceberem que, ao fazer certas coisas que lhes parecem perfeitamente corretas, vão atrapalhar o avanço da obra de Deus, evitem praticar tais coisas. Nada façam que possa vir a fechar as mentes à recepção da verdade. Todas as coisas podem ser lícitas, mas nem todas convêm. O comportamento de um cristão maduro pode, às vezes, inibir o crescimento de um cristão imaturo. Porque o princípio de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o único caminho para lidar com esse desafio. Os cristãos podem acabar adorando ídolos, se não forem vigilantes? Quais coisas boas podem se transformar em ídolos? Além disso, como perceber se algo de que gostamos muito acabou se tornando um ídolo?